Olá! Hoje, neste módulo, nós vamos discutir questões mais contemporâneas na linguística aplicada. É uma tentativa de retomar tudo que nós vimos nos módulos anteriores, desde os letramentos, multiletramentos, decolonialidade, e avançar os nossos estudos para discutir um pouco mais sobre translinguagem e educação linguística. Mas antes da gente começar a pensar em translinguagem, que é o tema deste módulo, o tema principal deste módulo, e dessa unidade que versa sobre as discussões contemporâneas na área de linguística aplicada, nós temos que relembrar. O que nós temos que relembrar? Que a linguagem padrão, isso que nós temos como padrão, ou uma ideia de padronização, é um veículo da ideologia colonial, ou seja, é uma tentativa de homogeneizar aquilo que acontece de modo heterogêneo, dando, né, a essa linguagem padrão um status ou uma hierarquia de valores e símbolos que cravam as práticas sociais reprodutivas em nós e o cerceamento de outras expressões, de outras formas de viver ou outras formas de vida. O que isso quer dizer? Num país tão grande, de uma dimensão continental como o nosso país, nós temos muitas línguas que são faladas, mas a língua portuguesa, ela é a língua oficial. E quando nós temos uma língua oficial, nós temos que pensar o quê? Como é que essa língua vai sendo padronizada? E como as outras línguas, as outras possibilidades de comunicação, elas vão sendo apagadas ou esquecidas. Além disso, as variações ou as variedades, né, que acontecem dentro da língua portuguesa, que não se adequam à linguagem tida como padrão, elas acabam também sendo inferiorizadas. Então, muitas vezes, nós, professores da linguagem, numa presta, podemos escrever algo com um erro de ortografia ou cometer um erro, uma inadequação de concordância verbal em nossas comunicações, e as pessoas vão dizer, espera aí, mas não é professor de letras? Não é professor de língua portuguesa? Não é professor de linguagens? Então, quando a gente passa por essa situação, a gente percebe o quê? A gente percebe que aquilo que tem um desvio do que é considerado padrão, ele acaba sendo não aceitável. Esse é um exemplo bastante incipiente, mas acho que é um exemplo que pode ilustrar o que é entendido como linguagem padrão. Se eu dissesse assim, ou seja, nós iremos, talvez vocês iriam se assustar. Ou se eu dissesse algo do tipo, vamos fazer um evento beneficente, né? Talvez vocês também se assustassem com esse desvio, né? Com essa não utilização daquilo que seria tido como padrão. Imagine só, nós estamos pensando numa superficialidade aqui, né? Em exemplos bastante superficiais. Se nós pensássemos em outras situações que acontecem no dia a dia, pessoas que fazem uso de uma linguagem porque não tiveram essa possibilidade de escolarização, por exemplo, né? E aí, da onde advém o que a gente poderia chamar também de preconceito linguístico. Então, nesse sentido, nós vamos imaginar, né, que a nossa língua materna, que é a língua portuguesa, ela já tem uma raiz lá no colonialismo, né? Ela penetrou o nosso país, ela foi inserida em nosso país por uma ação colonialista. E uma vez que essa raiz está na colonialidade, né, na colonialidade, a gente está preso também às categorias de conhecimento e existência, né, que são encerradas nessa gramática, nessa estruturação da nossa língua, que também vem estruturar o nosso pensamento, os nossos modos de ser, os nossos modos de existir. E, ao mesmo tempo, provoca essa binariedade no que se refere ao padrão, ou seja, ou é certo ou é errado, né? Ou adequado ou inadequado. Então, essa binariedade, essa gramática, não necessariamente a gramática que estrutura a língua, mas a gramática num sentido mais abrangente,
ela vai exigir o quê? Que nós, como profissionais da linguagem, estejamos cada vez mais próximos daquilo que é determinado como padrão. Mas até aí, tudo bem. Se nós nos propusemos a ser profissionais da linguagem, a gente tem que compreender, né, essa estruturação. Mas por que existe essa estruturação ou essa gramática, no sentido não da gramática da língua, mas a gramática, né, essa estrutura que envolve a linguagem, né, a linguagem como padrão, é onde a gente tem que compreender por que nós nos organizamos desta maneira. Né? Da onde vem essa naturalização daquilo que é tido como padrão? Naturalização no sentido de, sim, precisamos fazer isso de forma padrão. E o que isso exclui? Então, como é que foi construída essa ideia de padronização e de que modo isso também exclui aquilo que não é padrão ou aquilo que também não é tido como oficial em determinados casos? Então, a gente vai compreender que esse monolinguismo, esse aparente monolinguismo nas sociedades brasileiras é um projeto, né? Um projeto. O monolinguismo brasileiro é um projeto. Então, a opinião de que o Brasil é um país eminentemente monolíngue é uma produção ideológica homônima, né? É uma produção ideológica de que nós todos falamos a língua portuguesa e deveríamos nos atentar para os padrões desta língua, excluindo ou deixando à margem aquilo que não é padrão, aquilo que não é tido como o adequado. Nesse sentido, a gente vai ter que imaginar, né, como é que isso influencia os nossos modos de ser e os nossos modos de saber. De que modo isso vai influenciar de uma maneira não tão bacana ou não gosto muito de utilizar o termo positiva, os nossos modos de ser, os nossos modos de pensar. Então, quando eu trago para vocês aqui essa problematização, né, desse projeto de monolinguismo brasileiro, né, dessa linguagem padrão, na verdade, o que nós temos que pensar... Por que eu trago isso? Eu trago isso para a gente poder questionar aquilo que nós temos já naturalizado em nossas sociedades. Questionar no sentido de que, ok, está aí, existe. Mas e as outras possibilidades? As outras possibilidades de comunicação, como é que elas estão inseridas na nossa sociedade? E de que forma essas outras possibilidades de comunicação são subalternizadas, são deixadas à margem, e nós, como profissionais da linguagem, devemos nos atentar a isso e contribuir para que essas diferenças sejam minimizadas, que haja menos distanciamento de outros modos de comunicação que não aquela linguagem tida como padrão. Então, a translinguagem, esse conceito um tanto mais recente nas discussões contemporâneas da linguística aplicada, ela é, antes de qualquer coisa, um pensamento ou um conceito que está relacionado aos nossos modos de ser e aos nossos modos de saber, ou seja, as ontoepistemologias, né? Então, como está aí no slide, a translinguagem é, antes de tudo, uma forma de ontologia e epistemologia, uma forma de ser e uma forma de saber. Pois, diferentemente do sujeito entendido como um todo organizado, portador de saberes que necessitam ser hegemônicos, pautados em uma filosofia estruturalista, vertical, né, que a gente vai construindo como se fosse uma pirâmide. Eu coloquei o exemplo de uma pirâmide em um dos textos interativos, né, como um código que se usa para se comunicar ou discursar a outros falantes do mesmo código. Né? Então, diferente desse conceito, a translinguagem é uma forma de ontologia e epistemologia. Mas por quê? Porque a translinguagem é um conceito que vai envolver
diferentes modos de comunicação e expressão que vão transcender as barreiras de uma língua tida como padrão, de uma língua tida como específica, né, numa sociedade entendida como monolíngue, né, no caso da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, a gente vai pensar que a translinguagem é pensada para que a gente possa explorar a capacidade de comunicação, né? Comunicar as nossas ideias, comunicar os nossos sentimentos, independentemente de limites, de fronteiras, né? De uma língua específica. Então, isso pode acontecer de diversas formas, né? A translinguagem ela pode acontecer através dos gestos, da arte visual, da música ou outras formas de expressão. Então, o que nós temos que nos atentar no conceito de translinguagem é que o conceito ele tenta impulsionar ferramentas para que a comunicação e os nossos modos de nos comunicarmos, os nossos modos de nos expressarmos, ultrapassem as fronteiras ou as barreiras linguísticas e que possam ser mais inclusivos, né? Que possam ter mais inclusão e mais compreensão na conexão entre pessoas de diferentes lugares, né? Diferentes lugares que eu digo não são diferentes países, mas diferentes lugares dentro do nosso próprio país, por exemplo. Ou também podem ser de diferentes países, né? De diferentes origens, vamos pensar assim, diferentes origens, diferentes culturas, diferentes repertórios. Então, o conceito de translinguagem ele vem para nos auxiliar como profissionais da linguagem, e você que está assistindo essa aula provavelmente é um profissional da linguagem, ele vem para nos provocar a pensar em outras formas de expressar, de nos expressarmos, mas não é só expressar as nossas ideias, expressar os nossos sentimentos, né? Expressar os nossos afetos também. Então, como apontam esses dois autores, né, o Li Wei e a Ofélia Garcia, a translinguagem ela tem o sentido, ela não pode ser entendida apenas como code switching. O que é code switching? Ah, eu estou falando português aqui e de repente eu vou falar espanhol porque você fala espanhol, ou vou falar inglês porque você fala inglês, né, na tentativa de melhorar a nossa comunicação. Então, essa ideia de translinguagem apenas como troca, né? Code switching seria essa troca, virar essa chavinha. Agora eu vou falar inglês, agora eu vou falar português, agora eu vou falar espanhol. Se a gente considerar dessa maneira, nós vamos entender isso como uma coisa, um bloco monolítico, né? Algo que não é fluido, que não é orgânico, nesse sentido. Então, a translinguagem, mesmo insuflado como uma ideologia monolinguística de subalternização, no Brasil, né? O Brasil, mesmo insuflado com a ideologia monolinguística de subalternização, não é um país homogêneo. Então, mais do que se mostrar de acordo com as realidades em nosso país, sem a consideração histórica e sem o entendimento profundo do que seja língua, o entendimento do país monolíngue ainda é responsável pelo silenciamento de expressões, de sentimentos, de formas de viver, que estão todas construídas através de signos, conforme Bakhtin disse. Então, como que a gente pode pensar essa translinguagem? Como é difícil, um exemplo, para a gente imaginar a translinguagem. Né? Muitas vezes, até nós mesmos, para expressar algumas sensações, né? Expressar, por exemplo, dor. Acho que quando você vai ao médico, muitas vezes você fala, eu estou com dor. Alguns médicos perguntam, de 0 a 10, quanto é essa dor? Mas e essa referência de dor, por exemplo, da onde ela vem? Né? E se eu disser assim, está doendo, né, usar uma expressão da minha região, está doendo como tal coisa, muitas vezes essa comunicação não seja possível. Eu estou dando exemplos da língua portuguesa para a gente poder conectar aqui com uma ideia de translinguagem, né? É uma ideia que vai além do code switching e que vai promover, né, essa possibilidade da gente repensar aí
como as nossas comunicações acontecem e como as nossas referências de comunicação muitas vezes estão pautadas por um projeto monolíngue e que sustenta apenas a linguagem padrão, subalternizando e marginalizando outras formas de expressão, outras formas de comunicação, outras formas de ser e de pensar, né? Outras ontoepistemologias. Então, dentro desse panorama da translinguagem, né, desse papel da translinguagem nas discussões contemporâneas da linguística aplicada, e lembrando que esses estudos de translinguagem eles tiveram mais impulso ou tiveram mais força num contexto estadunidense, né, onde há muitos imigrantes falantes, hispano-falantes, por exemplo, ou falantes de língua portuguesa, ou falantes de línguas de países da Ásia ou de diversos países, né? Não tenho como, não tenho a referência aqui de quantas das línguas todas. Né? Mas pensando num contexto aonde a língua inglesa é a língua oficial, ao mesmo tempo que há há grandes comunidades que falam outras línguas, né? E então, como é que os investigadores, né, os pesquisadores da área da linguística, começaram a pensar a translinguagem, né? Essa translinguagem. Aí eles começaram a observar que era um fenômeno que acontecia, as pessoas conseguiam se comunicar, se expressar, e muitas vezes nessa mistura de diversas linguagens e diversas línguas, e por isso surgem os estudos da translinguagem. E então, para encerrar essa discussão aqui, né, a gente vai pensar assim, pensar a translinguagem, por que pensar a translinguagem é útil, né, no sentido de significativo em um contexto brasileiro? Por quê? Vou deixar vocês com essas perguntas, né? De que forma a eugenia da primeira metade do século XX fortaleceu essa ideia monolíngue nas sociedades brasileiras? O que você, como professor ou pesquisador, ou professor e pesquisador, pode promover ações que tenham como base a translinguagem? E em que medida o bilinguismo ajuda, e em que medida o bilinguismo atrasa ou desconcerta a translinguagem? Então, são questionamentos aí que vou deixar aqui, que vão além do nosso curso, mas para vocês que tenham interesse de fazer alguma outra investigação, ir além daquilo que nós discutimos aqui nesta unidade 1 do módulo 3. Então, para darmos continuidade a essas discussões, né, do módulo 3, intitulado Translinguagem, agora a gente vai pensar em linguagens, translinguagem e educação linguística. O primeiro questionamento que nós temos que fazer, por que o termo educação linguística? O que seria educação linguística? Recorrentemente, a gente vê escrito ensino e aprendizagem de línguas, ensino e aprendizagem de língua materna, ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, e aqui nós vamos adicionar, então, outros questionamentos que advêm das proposições ou dos estudos acerca da educação linguística. Então, inicialmente, a gente tem que imaginar que o termo educação ele vai além do processo de ensino e aprendizagem. Então, quando nós pensamos em um projeto de educação linguística, o que é esse além de um processo de apenas ensinar e aprender? Então, vamos pensar aqui, né? Nós temos 10 itens aqui. Crítica e autocrítica, então, fazem parte de um projeto de educação linguística. Ou seja, a gente poder ter um olhar crítico. O que é esse olhar crítico? Não é crítico de critiquice, né? Ah, não está bem vestido, ou isso ou aquilo. É um olhar crítico para as coisas. É poder escrafunchar as coisas, suspeitar das coisas, né? Olhar e pensar, mas por quê? E também a nossa autocrítica, como é que a gente se inclui, como é que a gente se vê, como é que a gente não se inclui, ou por que a gente não se sente, né, parte de alguma coisa, ou por que a gente se sente parte. Então, esse processo de crítica e autocrítica também é um processo que tem que estar
dentro de um projeto de educação linguística. Um olhar mais atento para as nossas subjetividades, né? Para as nossas intersubjetividades, outras formas de saber, outras formas de ser, explorar a criatividade. Em tempos em que tudo é tão fácil, né? Por exemplo, a gente tem vários recursos nos nossos equipamentos eletrônicos inteligentes, né? Ou seja, o computador, ou seja, os nossos telefones celulares, né? Chamados de smartphones. E de que forma essa nossa criatividade, muitas vezes, ela não é tão explorada devido a essa facilidade, as facilidades que nós temos. Um outro item que nós temos que pensar também dentro de um projeto de educação linguística é o respeito. É o respeito, né? De que forma nós respeitamos aquilo que é diferente. Se as nossas sociedades são heterogêneas desde o princípio, né? A homogeneidade é uma criação do homem, né? Como é que nós nos respeitamos? Como é que nós convivemos nessas diferenças? Podemos até pensar no termo coexistimos para que tornemos as nossas sociedades, as nossas convivências mais pacíficas, menos desrespeitosas, menos excludentes. Nós temos que pensar também em outras cosmovisões, né? Outras formas de ver a nossa relação com o planeta, né? com o nosso meio ambiente, com o mundo, né? A relação com o mundo. A gente vai pensar também, dentro de um projeto de educação linguística, as questões de agência e autoria. Da onde vem o termo agência? E aí eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, que a primeira vez que eu vi esse termo, o termo agência, para mim, estava vinculado à agência bancária, à agência dos Correios. E eu demorei um tempo aí para desvincular o termo agência, ou expandir o termo agência, né? Então, agência no sentido de agente, daquele que age, não é daquele que apenas reage, mas daquele que tem essa ação com o mundo, no mundo, e que pode fazer transformações, né, dentro do seu contexto. Então, é um ser agente. Agência vem de agir. Né? E a autoria. Né? Dentro de um projeto de educação linguística também, a gente pensar as questões de autoria. Né? Hoje é tão difícil a gente hoje é tão difícil e fácil e difícil ao mesmo tempo, no sentido de que, né, tudo muito disponível e as nossas autorias ficam bastante comprometidas. A gente pensar dentro de um processo de educação linguística de transformações, né, de transformar por meio da linguagem e também sempre considerando as diversidades, né, a diversidade linguística, as diversidades de gênero e etc. Então, para seguir, vamos seguir aqui, pensando na educação linguística, eu trago uma citação de Vanessa Cassotti e Daniel Ferraz, né, onde eles dizem o seguinte: uma educação linguística considera contextos muitas vezes invisibilizados na sociedade e também os sujeitos que integram tais contextos, com seus saberes, com suas vozes, que precisam ser mais ouvidas e que podem oportunizar reflexões importantes em torno de muitas formas de se aprender e também das muitas formas de se atuar na área de línguas, de linguagens, de maneira sensível à pluralidade linguística e cultural das salas de aula. Então, esses dois pesquisadores, eles estão falando diretamente para quem trabalha e pesquisa, né, na área de linguagem, para quem trabalha em uma sala de aula, para quem investiga as questões de linguagem. Então, a educação linguística também tem essa preocupação, né, de considerar ou de trazer também contextos invisibilizados ou subalternizados, outros saberes, outras formas de ser, outras formas de pensar, outras formas de ser e estar no mundo, né, digamos assim. Então, a gente vai pensar aqui em num questionamento, né? De que modo podemos repensar nossas práticas diante de tudo que está acontecendo conosco e com o mundo. Então, numa situação
né, numa conjuntura onde a gente vê uma propagação de desinformação, uma propagação de notícias falsas, uma proliferação de coisas que são alimentadas pela, me fugiu o termo aqui, aquilo que a gente consegue colocar a voz, colocar a minha voz, a minha imagem, mas não sou eu que estou falando, né? É um termo aí de alguma coisa que eu não me recordo agora. Então, pensar sobre isso, né? De que modo a gente pode repensar as nossas práticas diante de tudo que está acontecendo com a gente e com o mundo. O mundo está aí se transformando, nós temos aí devastações ambientais, nós temos ferramentas que foram criadas com o intuito de contribuir para uma vida, para as nossas vidas, mas elas acabam sendo prejudiciais para as nossas vidas. Então, repensar essas práticas diante de tudo que está acontecendo conosco e com o mundo. Se uma proposta, aí vamos retomar o que nós vimos lá no módulo 1, né? Se uma proposta de pedagogia dos multiletramentos, que tinha essa preocupação em utilizar, que tem essa preocupação, né? Não tinha, mas tem essa preocupação em acrescentar às discussões dos estudos da linguagem os recursos tecnológicos que nós temos disponíveis hoje, né, por meio das tecnologias digitais, também, né, não só as tecnologias digitais, mas as tecnologias digitais da informação e comunicação e etc. Como é que a gente vai poder pensar essa multimodalidade, né, que é essa forma de se comunicar usando diversos modos, como é que a gente pode pensar uma proposta de educação linguística para os próximos 30 anos? Como é que vai ser a nossa sociedade daqui a 30 anos? Né? Por onde que a gente pode começar a pensar? O que a gente precisa rever? E o que a gente precisa ter cuidado, ter cautela? Um outro questionamento aí, é que em tempos de inteligência artificial, será que a educação linguística vai precisar se reinventar? Né? Nós temos aí diversos recursos de inteligência artificial sendo utilizados para fins educacionais. E será que a educação linguística precisará se reinventar? E quais os desafios que as propostas de educação linguística crítica e decolonial, tem um S a mais aí no slide, mas é decolonial, podem enfrentar? Quais serão esses desafios que a educação linguística crítica e decolonial poderão enfrentar de agora em diante, ou estão enfrentando? Então, essas provocações todas, né, que vão sendo, que eu trouxe aqui para vocês durante esses 3 módulos dessa disciplina, elas desembocam nesses questionamentos e outros questionamentos que provavelmente vocês devem ter aparecido aí na mente de vocês, né, deve ter questionamentos que devem ter surgido durante as leituras, durante o momento que vocês estão assistindo essas aulas. Como é que a gente vai poder pensar um projeto de educação linguística, né, como pesquisadores, como professores, para o futuro? Como é que a gente tem pensado os estudos da linguagem para o futuro? A educação linguística permeada por diversos elementos que estão presentes nas nossas sociedades. Então, eu acredito, eu espero, né, que durante esse curso eu possa ter alimentado questionamentos e provocações para que vocês possam dar continuidade aos estudos aí e talvez fazer o trabalho final de conclusão de curso pensando nessas questões, né? A gente teve bastante sugestões aí durante essa disciplina para que vocês possam já ir pensando outras possibilidades de investigação dentro dos estudos da linguagem. E então, eu deixo aqui, né, esse slide das 2 referências desse módulo, dessa unidade. Vocês têm acesso a todo esse material. E, mais uma vez, muito obrigado. E vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, fabricio.ono@ufms.br, caso vocês tenham alguma dúvida, ou caso queiram dialogar, ou necessitem de alguma outra informação. Um abraço e até mais.